Neste vídeo, nós vamos aprender algumas sintaxes básicas da linguagem de programação Java, principalmente em relação à declaração de variáveis. Podemos dizer que variáveis são espaços na memória do computador que podemos reservar para armazenar valores. Vamos fazer uma analogia com culinária. Você pode ter um pote de tempero que contém um tempero e tem uma etiqueta. O pote do tempero é a variável, o espaço de armazenamento. O tempero, neste caso manjericão, é o valor da variável, o seu conteúdo. E a etiqueta do pote é o nome da variável. Assim, você pode trocar o tempero do pote. Por exemplo, a gente poderia colocar orégano neste pote. Nós estaríamos trocando o valor da variável pote 1. Daí o nome de variável. Quando alteramos o valor de uma variável, dizemos que estamos fazendo uma atribuição, ou seja, atribuindo um novo valor àquela variável, orégano, dentro do pote 1. Para utilizarmos uma variável, precisamos declará-la. Podemos declarar uma variável ou criar uma variável em qualquer local do nosso código. Para isso, basta especificarmos o tipo da variável e qual o seu nome. Vamos declarar uma variável do tipo inteiro, que armazena um número inteiro. Então, o tipo inteiro é int e o nome da variável, num1. Tipos inteiros são números que não possuem um valor fracionário. Por exemplo de números inteiros. O valor pode ser negativo, por exemplo, -1, -50, 0, 15, 2000. Note que nenhum desses números possui casas decimais. Se executarmos o programa, a variável num1 terá o valor 0. É assim que o Java se comporta. Ele automaticamente inicializará os valores das variáveis de tipo inteiro como 0. Mas nós também podemos inicializar nossa variável com algum valor. Por exemplo, int num1 igual a 3. Se nós quisermos declarar uma outra variável do tipo inteiro, nós podemos aproveitar a declaração acima. Por exemplo, num2 igual a 5. Note que nós não precisamos novamente especificar a palavra int, apenas separamos as variáveis por vírgula. Vamos declarar uma outra variável do tipo inteira chamada resultado, cujo valor será a soma das variáveis num1 e num2. Então, int resultado é igual a num1 mais num2. Note que na linguagem Java, o símbolo de igual corresponde ao valor de atribuição. Pessoal, atribuição é quando queremos alterar o valor de uma variável. Neste caso, a variável resultado passa a ter o valor 8, que é o resultado das somas das variáveis num1, que vale 3, mais num2, que vale 5. Para vermos se está correto, nós podemos imprimir o valor da variável resultado na console. Vamos escrever o seguinte código: sysout Ctrl espaço. Ele vai completar com o código system.out.println. Nós vamos imprimir o valor da variável resultado. Vamos executar nosso código e o valor aparece aqui. Se quisermos trabalhar com números que tenham casas decimais, podemos utilizar os tipos float e double, dependendo da precisão que necessitamos. Vamos colocar alguns exemplos de números float. Ele pode ser negativo, com ou sem casa decimal. Positivo, por exemplo, 0.356.999.356 também. Então, o tipo float é usado quando precisamos armazenar números que tenham casas decimais e que possuam uma precisão de até 6 ou 7 dígitos. Note que aqui todos os nossos números têm 2 ou 3 casas decimais. Já o tipo de dados double é usado quando precisamos armazenar números de ponto flutuante, ou seja, com parte fracionária, com precisão de até 14 ou 15 dígitos significativos. Então, exemplos de números double. -1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Note que aqui temos 9 dígitos de casas decimais, o que não seria comportado em uma variável do tipo float. Vamos declarar uma variável do tipo float, chamada π, que recebe o valor de 3.14. Float π é igual a 3.14. Vamos colocar o f no final para indicar que este número tem casas decimais. Outros tipos de valores mais comuns que precisamos lidar são cadeias de caracteres, muitas vezes palavras ou conjuntos de palavras, também conhecidas por strings. Vamos ver alguns exemplos de strings. Geralmente as strings são delimitadas por aspas, então ela pode ter uma letra, pode ter uma palavra, pode ter uma frase. Inclusive também pode representar números, por exemplo, 1 ou eu tenho um cachorro. Agora que já vimos alguns exemplos, vamos mostrar como podemos utilizar o tipo string. Então, vamos declarar uma variável do tipo string chamada frase, que é igual a curso de Android da MobGeek. Nós também possuímos variáveis do tipo booleano, que pode representar somente os valores lógicos verdadeiro e falso. Por exemplo, se eu te perguntar se a luz do seu quarto está acesa, só há duas respostas possíveis: sim ou não, ou verdadeiro ou falso. Então, exemplos de valores booleanos, vamos colocar verdadeiro ou falso. Somente esses dois valores. Então agora vamos declarar uma variável do tipo booleana que receberá o valor verdadeiro. Por exemplo, boolean, valor lógico, é igual a true, do inglês verdadeiro. Se quisermos passar o valor falso, também podemos declarar uma outra variável chamada valor lógico 2 igual a false. Se quisermos comentar somente uma linha do nosso código, nós podemos utilizar //, que são comentários. Comentários são importantes para documentarmos nosso código-fonte. Essa documentação pode ajudar um outro desenvolvedor a entender um trecho de código, ou até mesmo ajudar o desenvolvedor que escreveu o próprio código, já que com o tempo nós podemos nos esquecer das funcionalidades que implementamos. Para comentarmos várias linhas do nosso código, nós podemos utilizar /* para delimitar o início do bloco. Por exemplo, este é um comentário que possui várias linhas. E utilizamos o * para finalizar o comentário. * para finalizar o comentário. É isso aí, pessoal. Nesse vídeo nós aprendemos um pouco sobre tipos de variáveis e como nós podemos declará-las utilizando a linguagem de programação Java. Também praticamos um pouco. Vamos seguir nossa introdução a Java.